Queridos, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre você experimentando a plenitude de Deus. Na semana passada nós falamos sobre você experimentar a plenitude de Deus e começamos falando sobre poder de Deus. O poder de Deus para a sua vida é uma das primeiras coisas que você deve adquirir para você ter uma vida plena. Nós estamos lendo lá no livro de Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo 14 até o versículo de número 21. Oração que Paulo fez, uma oração de Paulo pelos Efésios. Foi exatamente esta oração que eu quero chamar a sua atenção hoje para uma segunda parte. Nós falamos sobre a questão de Deus ser completo. Deus é pleno, Ele tem todas as coisas, Ele tem tudo, Ele de nada tem falta, mas nós podemos experimentar isto, apesar da nossa falibilidade, das nossas fraquezas, das nossas limitações, nós podemos sim experimentar. Olha o que diz o texto, eu quero recapitular o texto com você que diz assim, olha só: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Observe que o versículo de número 19, a parte B do versículo, traz o seguinte detalhe: para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Deus quer que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. E aí, no programa passado, nós falamos sobre você receber poder de Deus, que é o que está lá no versículo de número 16. E hoje eu quero falar com você sobre o que está no versículo de número 17. Preste atenção nesse texto e dá muita atenção ao que eu vou te falar, meu querido, porque aqui tem chaves, tem ferramentas poderosas para você experimentar uma vida plena na presença de Jesus Cristo. Na verdade, você em comunhão com Ele, vivendo uma vida plena. Olha o que diz o versículo de número 17. Diz assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Esse é um desejo do apóstolo Paulo, e se Cristo habitar pela fé em seu coração, acredite que vai acontecer o que está lá no versículo de número 20, que é aquele que é poderoso para fazer mais. Olha o detalhe do texto: fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. E a pergunta é, às vezes você está orando, meu querido, nem o que você pede acontece, nem o que você deseja acontece, a coisa está indo de mal a pior, e você pergunta, como isso é possível? Como é possível experimentar isso? Eu experimentar que Deus faça por mim tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que você pede ou que você pensa. Escute, meu querido, lá em Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4, diz assim: aquilo que o olho nunca viu, não subiu ao coração do homem, seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, é o que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. Escute, meu querido,
Deus vai muito além daquilo que você imagina. A questão é que muitas vezes nós passamos a vida inteira sem experimentar a plenitude de Deus. E aqui está o segundo passo. Qual é o segundo passo? Primeiro é você ter poder de Deus. O segundo é Cristo habitar pela fé em seu coração. Olha, lá no livro de Atos, capítulo de número 17, lá no versículo de número 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Observe o detalhe, meu querido. Por que é importante Cristo estar habitando pela fé em seu coração? Sabe por quê? Porque nele é que você existe. É nele que você pode se movimentar. É nele que você vive. Sem ele você não é nada. Sem mim, nada podeis fazer. É o que está lá em João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Na verdade, vamos lá para esse texto, porque eu também quero destacar aqui, pelo menos, umas 6 coisas que você tem quando você adquire uma comunhão com Deus, quando Cristo habita pela fé em seu coração. Escute isso, a pergunta que você deve fazer é: como Cristo pode habitar pela fé em meu coração? Eu quero mostrar isso aqui no livro de João, capítulo de número 15. Você vai ver algumas coisas aqui e você vai perceber como é que Jesus ele se compara a uma videira e você como sendo uma vara enxertada nele, como sendo uma parte dessa videira. E se você se desligar dessa videira, você vai morrer, você vai fracassar. Escute isso, meu querido. Na verdade, eu quero convidar você para ir lá para o livro de João, lá no capítulo de número 15. Observe o que diz alguns textos aqui. Eu quero destacar aqui algumas coisas, já falei um aqui, porque sem mim nada podeis fazer, mas eu quero destacar algumas outras coisas, algumas características que você vai adquirir se Jesus estiver habitando pela fé em seu coração. Se você começar a observar, o texto de João 15 começa dizendo o seguinte, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus é a videira, Deus é aquele que cuida, é aquele que zela. E aí, observa algumas coisas que está nesse texto. Lá no versículo número 5 diz assim: eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lá no versículo de número 7 diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você adquire quando Jesus, quando Cristo habita pela fé em seu coração. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Lá no versículo de número 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Deus, o interesse dele, meu querido, é que você dê muito fruto. Lá no versículo número 11 diz assim, ó: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Que coisa extraordinária! Deus deseja que Cristo habite pela fé em seu coração. Sabe por quê? Porque você vai ter alegria completa. Deus quer que você tenha alegria plena. E aí, lá no versículo número 14, olha o que diz o texto: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não tem como você seguir as instruções de Jesus se ele não habitar pela fé em seu coração, se você não permitir que ele habite em seu coração pela fé. Agora atenção nisso aqui, meu querido, a Bíblia está dizendo que ele vai ser seu amigo se você fizer o que ele manda. E aí, por último, lá no versículo número 15 diz assim, ó: já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito
conhecer. Oh, aleluias! Meu querido, escute isso aqui. Você, adquirindo a presença de Jesus dentro de você, você vai passar a se relacionar com Jesus. A partir de aí, você vai ter todos esses benefícios e ainda a garantia da vida eterna. Olha, escute isso aqui, meu querido. Jesus, Ele quer te fazer mais do que vencedor, porque se você estiver com a presença dEle, se a palavra dEle estiver em você, você terá a plena convicção de que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Lá no capítulo de número 3, você vai entender que se Cristo habitar pela fé no seu coração, você vai estar arraigado e fundado em amor. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai passar a desfrutar da plenitude de Deus. E se você, meu querido, estiver desfrutando da plenitude de Deus, Deus vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa. Isto é viver a plenitude de Deus. Não permita, meu querido, passar o resto da sua vida vivendo uma vida medíocre, sem experimentar a plenitude de Deus para a sua vida. Deus tem isto para você. Primeiro, adquira o poder de Deus. Segundo, permita que Cristo habite pela fé em seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa permitir isto e você experimentará o sobrenatural de Deus em sua vida.